Você lembra que o anticristo já apareceu lá no primeiro selo. O primeiro selo fez o anticristo aparecer. E aí depois os outros 3 cavaleiros do Apocalipse. Então aparece o anticristo que vai galgando posições de destaque, né, vencendo, se tornando cada vez mais poderoso, né? E enquanto isso estão esses outros acontecimentos ocorrendo, né? O granizo e fogo destruindo os vegetais, esse monte em chamas caindo no mar, uma estrela queimando que cai em cima dos rios e as fontes, escuridão de 1/3 do sol, da lua e das estrelas, a estrela que cai abre o abismo, com esses misturados aí de gafanhoto com escorpiões, ferindo as pessoas que não têm o selo de Deus por 5 meses, os 200 milhões de soldados que atacam a humanidade com fogo, fumaça e enxofre, né? E aí, antes de vir a 7ª trombeta, vem o reinado do anticristo. Ele já se tornou um grande líder mundial, né? Aqui. Que ele vai crescendo, 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 até que ele vira uma espécie de rei do mundo, né? E aí a gente vê falando aqui no capítulo 11, porque no capítulo 10 vem acontecimentos celestiais, né? Falando do livrinho e tal, e aí esses trovões falando, e aí quando chega no capítulo 11, aparecem 2 testemunhas de Deus. E interessante é que fala em medir o santuário, né? Medir o templo de Deus, né? Nem santuário, é templo, né? Que aparece, né? E excluiu o pátio exterior, porque foi dado para os gentios, e aí que vão pisar a cidade santa durante 42 meses, que são 3 anos e meio, né? E fala que Deus iria dar poder às 2 testemunhas dele, que profetizarão durante 1260 dias, né? Que são justamente esses 3 anos e meio, né? Então, o anticristo já está governando, e você vê aqui o templo de Jerusalém, né? Onde os gentios estariam dominando, né? E pisando o pátio exterior desse templo, e ali vão surgir essas 2 testemunhas, profetizando por 3 anos e meio, né? E ninguém vai poder fazer nada contra essas testemunhas, elas vão ter poder, um poder assim, sobrenatural dado por Deus. Tem gente que acha que é Moisés e Elias, né? Mas outras pessoas acham, não, por que Moisés e Elias? Né? Podem ser outras testemunhas, como João Batista, né? Que falava que João Batista seria Elias, né? Ele veio no mesmo espírito e poder de Elias, mas era outra pessoa, né? Então essas 2 testemunhas talvez venham no mesmo espírito e poder de Moisés e Elias, né? Mas eu tenho para mim que são outras pessoas, não são eles que desceram, que vão ter descido, né? Mas tanto faz, né? O importante é que são 2 testemunhas que durante 3 anos e meio vão profetizar ali em Jerusalém, e ninguém vai poder fazer nada contra elas. Só que depois disso elas vão ser mortas, e vão ficar mortas por 3 dias e meio. Toda hora aparece esse 3 e meio aqui em Apocalipse, né? E eu acho muito interessante, porque mostra aqui no capítulo 11, a partir do verso 7, aí fala assim: quando eles tiverem terminado seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade. A grande cidade é Jerusalém, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Onde que o nosso Senhor foi crucificado? Jerusalém, né? Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé. Então ressuscitaram e tal. E eu achei interessante, eu estava lendo um comentário de um cristão que ele escreveu em 1860 e pouco,
né? É 64, eu acho. E ele estava falando sobre esse texto, né? Como é possível que todas as pessoas do mundo vejam essas duas testemunhas mortas e se alegrem com isso, né? Porque naquela época eles não tinham meios de comunicação capazes de fazer isso, né? Mas ele mesmo depois falou assim: mas veja só, como o telégrafo elétrico, que foi inventado naquela época, como o telégrafo elétrico já agilizou as nossas comunicações, então nada impede que no futuro as comunicações estejam mais avançadas ainda. E de fato foi o que aconteceu. Para a gente é perfeitamente possível, com televisão, transmissão via satélite, um negócio que está acontecendo agora, em qualquer lugar do mundo, ser visto por todo o planeta, né? Então, Apocalipse já previu isso, né? E tá aqui, né? E mesmo as coisas que pode ser que para a gente pareçam estranhas, a gente não consiga entender direito como seria possível, pode acreditar, vai acontecer, né? Então, nesse reinado do anticristo, vai ter o templo de Jerusalém, essas duas testemunhas profetizando por 3 anos e meio, vão ser mortas e ficar ali mortas por 3 dias e meio, mas vão ressuscitar e vão subir ao céu. E quando elas ressuscitarem, aparece um terceiro terremoto, em que vão morrer, tá no verso 13. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 1/10 de Jerusalém vai ser destruído com esse terceiro terremoto. E 7.000 pessoas foram mortas nesse terremoto. Então vão morrer 7.000 pessoas, imagina, né? E 1/10 da cidade vai ser destruído, né, de Jerusalém, né? Então esse é um terceiro terremoto. E uma coisa interessante é que esse terremoto acontece antes da 7ª trombeta, entre a 6ª e a 7ª, né? Já teve a 6ª, né, que desencadeou relâmpagos e tal, e quando relâmpagos não, os trovões, né, falando, e na 7ª trombeta vai ter um terremoto enorme. Só que antes desse terremoto da 7ª trombeta, vai ter esse terremoto aqui, de quando as duas testemunhas ressuscitarem, tá? Aí, nesse período do governo do anticristo, né, quando ele vai ser o rei do mundo, né, a igreja vai ser perseguida, né, e aí aqui fala, na besta que emerge do mar e a besta que emerge do abismo, que aparece no capítulo 13, né, e aqui, quando fala da morte das duas testemunhas, fala da besta que sobe do abismo. A besta que sobe do abismo, tem gente que acha que é o próprio diabo, né? A gente não sabe direito como é que é, né? E fala bem, no capítulo 13, da besta que sai da terra e da besta que sai do mar, né? A besta que sai do mar é que a gente identifica como o anticristo mesmo, né? Com um poder político que vai reinar por 3 anos e meio, né? E a besta que sai da terra, a gente identifica com o falso profeta. É um poder espiritual e intelectual que vai dar respaldo ao poder político do anticristo, né? Então, esse falso profeta vai fazer sinais e maravilhas, muitos milagres e tal. Inclusive, vai acontecer uma coisa interessante que mostra no capítulo 13, fala que o anticristo vai sofrer um ferimento mortal. Então, ferimento mortal resulta em morte, né? E fala aqui que o ferimento mortal vai ser curado, né? Então, parece, né, dá a entender que a besta ou vai ressuscitar, ou ela vai parecer, né, o anticristo, né, vai parecer que morreu e que ressuscitou, né? Todo mundo vai ter acreditado que morreu, mas na verdade não morreu. E que o falso profeta vai induzir todo mundo a adorar o anticristo como alguém que, quem é como o anticristo, né? Que morreu e ressuscitou, tá? Numa imitação mesmo, né, do que Jesus fez, tá?
E também durante o reinado do anticristo, fala que as pessoas vão receber a marca da besta na mão direita e na testa. Aí eu não sei se é nos dois ou se é um ou outro, né? Mas o fato é que vai ter uma ditadura econômica e só quem vai poder comprar e vender vai ser quem tiver essa marca da besta, né? Então eu fico imaginando, talvez seja uma espécie de microchip implantado, né, na mão, na testa, né? E aí as pessoas não usem cartão de crédito, não usem nada disso. Os dados sejam todos inseridos nesse tal microchip. Pode ser, é uma possibilidade, né? O certo é que tem essa marca da besta, né? E os cristãos, né, o povo de Deus, não vai ter essa marca, né? Então vai ser tempo muito difícil, né? A gente não vai poder comprar nem vender nada, né? E vai ter a igreja sendo perseguida. Isso começa a ser mostrado no capítulo 12, perseguida com toda a fúria pelo dragão. O dragão é o próprio diabo, né, que está por trás dessas duas bestas, né, o anticristo e o falso profeta. E vai mostrando como esse ódio contra o povo de Deus vai crescer cada vez mais, né, em relação aos crentes do mundo inteiro, né? E a gente vai ser realmente perseguido e morto, né, de uma maneira assim tremenda, né?